Então, pessoal, vamos começar aqui hoje falando um pouco sobre o que seria vetor resultante, certo? Então, veja, vamos imaginar um conjunto de vetores de força, de velocidade, né, que possa estar distribuído no sistema, certo? O que seria o vetor resultante dessas grandezas físicas, né? O vetor resultante seria dado pela soma vetorial de todos os vetores, certo? Então eu teria aí o vetor resultante, tudo bem? Veja, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui o nosso referencialzinho, né? No plano, eu tenho o vetor V1, tenho o vetor V1 e eu tenho o vetor V2. Vou colocar um vetor V2 aqui, que está na direção X, tudo bem? Direção X, direção Y. O vetor resultante entre esses dois vetores seria a soma dos dois vetores. Soma vetorial, tá? Certo? Vamos imaginar aqui que essa quantidade aqui na direção X, só tem essa direção X mesmo, né? Seria igual a 8. Esse tamanho seria igual a 8. Vamos pensar. Esse tamanho aqui seria igual a quase a metade, seria igual a 4. E esse tamanho aqui seria igual a 6, vamos pensar. Certo? Então, primeiramente, a gente faz a representação vetorial de cada um. Certo? Então, veja. Primeiro, o V1 vai ser o quê? O V1, ele tem quantidade na direção X e ele tem quantidade na direção Y. Certo? Então, na direção X eu tenho o quê? Isso aqui equivale a 4 na projeção, certo? Equivale a 4. E na direção Y equivale a 6. Certo? E eles, né, se eu projetar aqui está na mesma direção de X, se eu projetar aqui está na mesma direção de Y. Certo? Quem vai ser o V2? O V2 só está na direção X. E esse tamanho aqui equivale a 8. Então é 8x. Certo? Quem seria meu vetor resultante? Seria a soma vetorial de V1 mais V2. Certo? Então, o vetor resultante, V1 é 4x, chapéu, mais 6y, chapéu, mais vetor 2, 8x. Certo? Como é que a gente faz essa soma vetorial? A gente soma somente as componentes do mesmo vetor, certo? Então, aqui eu vou somar o quê? 4 mais 8, isso dá 12x, x chapéu. E aqui mantém-se o 6y chapéu, certo? Esse é o vetor resultante, tudo bem? Esse vetor resultante, né, ele se dá como? Ele se dá como se fosse algo projetado, né? Nesse caso projetado aqui dentro de um paralelograma, tá, pessoal? Formado entre os dois vetores, certo? Então, pensar no paralelograma, esse seria o vetor resultante. Tudo bem? Certo? Claro que quando esse vetor ele muda de direção, o que acontece com o paralelograma? Ele vai diminuindo, ele vai se distorcendo. Então, esse vetor resultante ele vai ter, né, um outro tamanho, uma outra intensidade. Principalmente quando o vetor V1, né, fica, no caso, em direção oposta ao V2, aí a gente verifica que o vetor resultante vai diminuindo bruscamente. E ele vai assumir uma das direções, ou na mesma direção de V1, ou na mesma, desculpa,
ou na mesma direção em sentido de V1, ou na mesma direção em sentido de V2, certo? Tudo bem? Uma outra forma também seria o quê? Vamos pensar, vou apagar aqui, só para a gente ver como é que fica quando representa vetores de direções opostas ao eixo x e y, né? Para a gente não perder o ritmo aqui das representações. Vamos pensar agora que eu tenho um vetor assim e um outro assim, certo? Qual seria o vetor resultante desses vetores, certo? Aí eu vou definir esse tamanho aqui no eixo x, vou chamar de 2, certo? E esse tamanho no eixo y, eu vou chamar de 6. Tudo bem? Vamos pensar que esse vetor também tem o mesmo tamanho no eixo y, tá? Se projetar de mais para baixo, pronto, o mesmo tamanho no eixo y. E aqui no eixo x tem outro tamanho, né? Pego os extremos aqui, eu tenho o quê? Esse tamanho aqui que eu vou dizer que é igual a 3. Tudo bem? Quem seria o vetor resultante? O vetor resultante seria aqui. Vetor resultante seria a soma vetorial. Vou chamar de V1, chamar de V2. Seria a soma vetorial de V1 mais V2. Tudo bem? Primeiramente definindo V1, representando V1, certo? No eixo X é igual a 3, tudo bem? Na direção X é igual a 3. Mas, veja, a projeção disso no eixo X, projetar para cima, por exemplo, ó, direção contrária ao eixo X, então acrescento menos na frente, tudo bem? No eixo Y, eu tenho o quê? No eixo Y é igual a quanto? É igual a 6. Só que se eu projetar isso no eixo Y, ó, direção oposta, tudo bem? Então é menos 6 na direção Y, certo? Agora vamos projetar o V2. V2 vai ser quanto? No eixo X é igual a 2. Agora o sinal. Então é negativo, né? Projeção no eixo X, negativo. No eixo Y, quanto é que é? O tamanho é 6, certo? Só que a projeção no eixo Y, ó, é uma projeção de 90 graus, no máximo até 90 graus, né? É positivo, certo? Fazendo a soma vetorial, nós temos o quê? Quem é V1? Quem é V1? Menos 3x menos 6y mais quem é V2? Menos 2x chapéu mais 6y chapéu. Então, basta somar as componentes do mesmo versor, né? Somando as componentes do mesmo versor, para x chapéu eu tenho o quê? Menos 3, menos 2, menos 5. Para y chapéu eu tenho o quê? Menos 6 mais 6. Opa! Menos 6 mais 6. Isso é igual a 0, né, pessoal? Então não tenho direção no eixo Y. Então meu vetor resultante nesse caso é igual a 5 na direção X mais sentido oposto, né? Então o vetor resultante ele parte, ó, exatamente esse tamanho aqui, ó. Ele parte daqui
para cá. Esse seria o meu vetor resultante. Tudo bem? Certo? Então, a gente tem que sempre interpretar a questão do vetor resultante, para onde que ele vai. Ele que muitas das vezes me dá interpretação da resultante de movimento, por exemplo, do corpo. Com um vetor velocidade, então a velocidade resultante está naquela direção. Se for, no caso, uma distribuição de forças, né, que estão ali no sistema, então a força resultante deve estar naquela direção ali, certo? Basta fazer a soma vetorial. Tudo bem?